E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E hoje eu preparei um assunto que vocês me perguntam muito, que é como dar o primeiro plantão, como se preparar para esse momento tão especial. E aí eu fiz até, um roteirinho aqui com várias coisas que eu quero falar pra vocês. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira é como é que funcionam os plantões. A segunda é como pegar plantões, e a terceira é como se preparar para dar o primeiro plantão. Então, antes da gente começar, já se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vambora! Para começar, como que funcionam os plantões? Geralmente você pode dar plantão recém-formado, né? De pronto atendimento, de UPA, de UBS, então depende do formato que for mais interessante para você. Os plantões geralmente são de 12 ou de 24 horas, na maioria das vezes das 7 da manhã às 19 horas e plantão noturno das 19 horas às 7 da manhã. A minha recomendação é que você que está começando essa vida de plantão comece com um plantão de 12 horas, né? Sei lá. É bem intenso o primeiro dia de plantão, então pega 12 horas que já vai ser o suficiente para você se ambientalizar, para você começar a viver esse mundo de plantões. E eu acho que de dia talvez seja um pouco mais tranquilo, porque à noite o esquema muda um pouco, às vezes tem algumas escalas diferentes. Então a minha sugestão é você pegar o primeiro plantão da sua vida, um de 12 horas e durante o dia, tá? Mas enfim, é só uma sugestão também. Alguns hospitais têm um esquema de plantão que a gente chama de Cinderela, que é um plantão de 6 horas ou de 5 horas, geralmente vai das 19 horas, né, até a meia-noite ou até a 1 da manhã. Se tiver essa opção de plantão também, de repente pode ser uma boa opção para vocês começarem, tá? Mas não são todos os lugares que tem. Outra coisa que ainda dentro desse primeiro tópico tem 2 tipos de plantonistas. Os plantonistas que são fixos e os plantonistas que fazem cobertura. Como é que funciona? Você tem, vamos supor que eu tenho um hospital e eu tenho uma escala de plantão aqui, e aí tem um médico para cada horário. Então esses médicos que estão nessa escala, eles são os fixos, né, meus plantonistas fixos. E você tem os plantonistas que fazem cobertura, que eles não têm um dia fixo, ou eles até têm um dia fixo, mas eles fazem cobertura dos dias que os médicos não podem ir ou que querem trocar, enfim. Então o fixo é bom, porque te dá mais segurança no final do mês, digamos assim. Ele entra uma renda que você sabe que vai entrar, você sabe que vai fazer, sei lá, 4 plantões nesse mês, então você consegue se organizar financeiramente, mas ao mesmo tempo é ruim porque, vamos supor, toda quarta-feira eu estou de plantão, então eu preciso remanejar todos os meus compromissos para estar de plantão na quarta-feira. Então tem coisas boas e ruins de ser fixo. Eu acho que pra você que tá começando, é legal você começar com um plantão de cobertura, e aí se você gostar do lugar, do plantão, enfim, de tudo, aí você procura uma vaga de plantonista fixo, tá bom? Então, cobertura pra começar e 12 horas, tá bom? Segunda parte a gente vai falar de como pegar plantão. Naturalmente, o final do 6º ano de faculdade é um ano que as pessoas começam a se movimentar em direção a isso, então algumas pessoas procuram ativamente, outras pessoas recebem convites de colegas, de veteranos, de professores para fazer parte dessa escala de plantão, ou fazer uma cobertura aqui, outra ali. Então isso é uma coisa que vai surgindo naturalmente no final da sua graduação. Se você por acaso mudou de cidade, se você não tem contato nenhum, cara, vai atrás ativamente, assim, pergunta, pô, onde você dá plantão? Pede indicação de um que conhece outro, então no final você vai achar alguém pra te indicar algum lugar pra dar plantão. Uma coisa que é legal também é você entrar nesses grupos de WhatsApp que existem, então grupos de troca e passagem de plantão, de repente você entra dentro de um grupo de algum hospital e eles trocam plantão lá dentro desse grupo, então é uma coisa que facilita bastante também. Vamos para a terceira parte desse vídeo, que é como se preparar para o primeiro plantão. Essa é uma parte que é um pouquinho mais longa e eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Eu separei aqui uma lista de perguntas para vocês fazerem antes de dar o primeiro plantão, porque não é só conseguir o plantão e ir. Eu acho que é legal vocês perguntarem um pouco para vocês se situarem, para saber o que está acontecendo antes de vocês chegarem lá. Então eu fiz uma listinha de perguntas, vocês podem fazer essas perguntas ou pro coordenador do hospital, ou para algum colega de plantão que dá plantão nesse lugar. Então eu acho que são coisas importantes, tá? Primeira pergunta que você tem que fazer é quanto paga, né? Em média, aqui em São Paulo, você ganha de 1.000 a 1.300 por plantão de 12 horas, tá? Podem ter variações, enfim. E é importante você saber que eles não te pagam na hora,
dificilmente pagam na hora, mas geralmente pagam no final do mês seguinte. Então aí vai, sei lá, uns 50, 60 dias, tá bom? A outra coisa que tem que perguntar é, paga em dia, que é muito comum ter hospital que não paga os médicos, atrasa e acumula vários meses e paga depois. Isso acontece muito, então pergunta se o hospital paga em dia antes de pegar o plantão. Como que é feito o pagamento, se você precisa de uma PJ para receber ou se não, como é que é feita essa parte burocrática. Tem uma coisa que todo mundo pergunta, que é assim, o plantão é tranquilo? O que a gente quer dizer quando a gente pergunta se o plantão é tranquilo? Não é que a gente vai chegar lá e ficar fazendo nada o dia inteiro, não é isso. Basicamente a gente quer saber quantos pacientes por hora, então, sei lá, 4 por hora, 10 por hora, não sei, pergunta mais ou menos uma estimativa. Qual complexidade, chega muito caso grave, chega umas coisas mais leves, enfim, como é que é o fluxo de pacientes, perfil de pacientes que vai, então é mais ou menos isso que a gente quer saber. Outra coisa super importante você perguntar é quantos médicos vão estar atendendo com você. É bom você saber que tem outros médicos de plantão lá pra você, sei lá, pedir uma ajuda se precisar, tirar dúvida, discutir um caso. Quando você está chegando no hospital é muito comum você não saber mexer no sistema, não entender como é que funciona o fluxo de pacientes, não entender quais medicações tem disponível. Então é legal você ter algum suporte, principalmente nos primeiros plantões, para você não estar sozinho lá. E outra, é muito ruim você fazer um plantão que você é o único médico. É muito mais difícil, é muito mais responsabilidade, enfim. Se tem retaguarda, se tem outras especialidades, é bem importante perguntar. Então, sei lá, chegou um caso de... cara, dor abdominal super grave. Tem cirurgião? Pô, então o cirurgião pode me ajudar a avaliar, ou eu posso encaminhar para o cirurgião, ou a ficha, sei lá, vai abrir direto para o cirurgião, entendeu? Então isso vai mudar o tipo de atendimento. Outra coisa que é importante vocês perguntarem é qual é o tipo de paciente que vocês vão atender, no sentido de qual que é o nível de urgência deles. A gente tem uma classificação de risco que chama escala de Manchester, e aí o paciente, quando ele entra no hospital, ele recebe uma cor de acordo com a sua urgência. Então, azul os menos urgentes, aí passa verde, amarelo, laranja e vermelho, os casos de maior urgência, uma emergência mesmo. Então, tem alguns hospitais que dividem os médicos da seguinte forma. Então, tem um médico que vai atender só ficha azul, e aí vai ser só ficha azul, às vezes ele fica até num prédiozinho anexo do hospital, nem precisa entrar mesmo no pronto-socorro, que é dos pacientes um pouco mais urgentes. Aí tem um outro médico que vai atender só ficha laranja e vermelha, por exemplo, que é o cara que é mais experiente, que ele vai cuidar dos casos mais graves, e tem os outros plantonistas que vão cuidar das fichas verdes e amarelas, por exemplo. Isso não é em todo hospital, isso aqui é só um exemplo de como pode ser dividido ou não. Você vai atender todas? Ou, enfim, perguntar como é que funciona essa questão. Uma coisa que eu pergunto tem comida? Porque assim, eu sou muito marmiteira, sabe? Eu sempre levei marmita pros lugares, pra faculdade inteira, então eu gosto de levar minha marmita. Mas, às vezes eu queria saber se, sei lá, tem onde deixar, tem onde esquentar, enfim, se não precisa levar porque tem uma comida legal lá. Então eu sempre pergunto, porque pra mim é importante essa questão de comida. E eu, obviamente, sempre levo lanchinhos também. Outra pergunta importante, tem estacionamento? Aqui em São Paulo, pelo menos, essa questão de achar uma vaga às vezes se torna uma dor de cabeça. Então, se você já soubesse se tem estacionamento grátis para os médicos ou não, no outro prédio, você tem que dar a volta do quarteirão, sei lá, já vai te ajudar também a entender como é que funcionam as coisas lá. Você tá comendo o quê? Tô de olho em você. Uma coisa que é importante vocês perguntarem, como é que é o sistema? Tem sistemas um pouco mais fáceis de aprender a mexer, tem sistemas um pouco mais complexos, tem hospitais que não usam o sistema, ainda fazem tudo à mão. Então, se você souber mais ou menos como é que funciona, pode te ajudar também. Outra pergunta, essa é legal, quais doenças mais frequentes? Então, vamos supor que você tá conversando com um cara que dá plantão lá e ele fala, cara, aqui praticamente só vem jeca e amidalite. Aí você vai lá, antes do seu plantão, dá uma revisada nas doses de medicamentos, nos casos que precisam de internação, sei lá. Então dá uma revisada nas doenças mais comuns de lá. Vestimenta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar de privativo, seja do hospital ou seja o meu, então eu gosto de ficar confortável. Mas tem alguns hospitais, por exemplo, que não
orientam que a gente não ande assim, que pedem um traje um pouco mais social e tal. Então tem que entender qual que é o perfil a vestimenta dos médicos nesse lugar, se tem alguma recomendação da parte da coordenação e tal. Então é legal você perguntar também, pelo menos ter uma ideia, né? Bom, essa foi a lista de perguntas que eu separei para vocês fazerem quando vocês forem dar o primeiro plantão. Se vocês quiserem acrescentar, tirar, fiquem totalmente à vontade. Mas são algumas que eu pensei que pode ajudar vocês. Uma dica que pode te ajudar muito no seu primeiro plantão é ir no hospital antes do seu plantão, do dia do seu plantão. Seja você liga pro coordenador, fala, pô, posso conhecer o hospital, você me apresenta e tal, ou você conversa com algum colega seu que trabalha lá, fala, pô, posso ir te acompanhar aí algum dia que você tiver de plantão, aí você mostra como é que funcionam as coisas e tal. Por quê? Quando você for dar plantão, você vai perceber que você tem que saber medicina, mas você tem que saber várias outras coisas, por exemplo, toda a parte burocrática de papéis para preencher, de documentos, de como é que faz a transferência, como é que faz o papel de internação, como é que prescreve isso aqui, quais medicamentos tem disponíveis naquele hospital, quando que você vai chamar um especialista, tem no hospital ou você tem que ligar para ele vir, ou não tem, você tem que transferir ele para outro hospital, então como é que funciona toda essa parte, né? Isso você só aprende na prática, varia muito de hospital para hospital, então são coisas que além da medicina que você vai precisar saber também. Você conhecer o hospital antes do seu plantão vai te ajudar também a entender como é que é o espaço físico do hospital. Então vamos supor, legal, aqui é a sala de espera, aqui é a recepção, aqui funciona a triagem, e aí lá são a sala de atendimento, aqui são exames e depois o paciente espera onde? Os exames? Espera na mesma ou espera em outra? Tem uma salinha só pra isso. E os médicos, eles têm um conforto, como é que funciona esse fluxo, entendeu? Então tudo isso você só vai saber estando lá. Outra coisa, chegar ao hospital. Por exemplo, eu dei muito plantão no interior daqui de São Paulo e tive que passar por várias cidades, pedágio e tal, eu me perdi às vezes, então se eu já soubesse chegar no lugar, era uma coisa que me causava um pouco menos de ansiedade, tá? Então visitar o hospital antes do dia do seu plantão pode ser uma estratégia legal pra quem fica um pouco mais ansioso, um pouco mais inseguro, tenho certeza que vai te ajudar bastante no dia do seu plantão. Mais uma dica, dar um plantão com pessoas conhecidas, pode ser combinar com uma amiga, pô, vamos dar plantão, você pega plantão nesse dia, eu vou pegar também, e aí nós duas nos encontramos no mesmo plantão, e aí a gente se apoia, faz uma rede de apoio aqui nós duas, que foi o que eu fiz no meu primeiro plantão. Posso contar a história do meu primeiro plantão num outro vídeo, que é uma história bem curiosa, assim, bem interessante. Um pouco longa, então eu vou contar depois. Ou então com professores seus, veteranos, alguém que consiga te ajudar, porque isso com certeza vai te deixar mais tranquilo, mais seguro, você vai ter em quem se apoiar. Então essa é mais uma dica. Outra dica que é legal é você ter aplicativos de auxílio de decisão. Hoje a gente tem várias opções, na minha época era um livro que a gente levava com aquelas letrinhas bem pequenininhas, que ficava procurando as coisas e tal. Hoje você digita lá, dor abdominal, aparecem todas as hipóteses diagnósticas, você consegue ir vendo o fluxo, né, de dor abdominal, então isso pode te ajudar bastante na hora de ver os casos também, então tem um aplicativo legal. E outra dica é não ter vergonha, não ter medo de discutir os casos com os colegas de plantão, mesmo que você não conheça, chega lá, pô, tô com uma dúvida aqui, você consegue me ajudar? Esse paciente tá com dor abdominal, tá com febre também, você acha que pode ser, não sei o que. Então eu acho legal não ter vergonha de perguntar, é errado você achar que sabe tudo porque você já é médico e tá de plantão e tal, então sejam humildes, peçam ajuda se vocês não souberem, tá? Isso é totalmente normal, todo mundo passa por isso. Até os médicos mais experientes pedem a opinião de outros médicos, discutem casos, então isso é totalmente natural e bonito de se ver, tá bom? E a mensagem final que eu tenho pra dar pra vocês é: confiem em vocês mesmos. Bentinho tá falando pra vocês confiarem em vocês mesmos também. Se vocês, assim como eu, fizeram uma boa formação, tiveram um internato bom, vocês vão saber o que fazer, então vai chegar, pô, dor é febre. Aí você fala, nossa, o que será, o que será? Aí você olha a garganta do cara, pô, pus na amígdala, pô, amidalite. Você sabe dessa amidalite, não sabe? Pô, dipirona, nananã, antibiótico e tal. Então assim, você vai vendo que as coisas vão saindo e aí depois você vai entender um outro cara com dor de garganta. Pô, acho que deve ser uma amidalite. Então você já começa a ganhar mais confiança, a ficar mais
seguro de si, e aos pouquinhos você vai ver que as coisas vão acontecer, as coisas vão dando certo, vocês vão dar conta, tá? É importante vocês não ficarem paralisados. A gente tem uma coisa muito interessante da questão do medo, né? Que ter medo é totalmente normal. Você não ter medo que não é normal, quer dizer que você não sabe nada. Mas quem sabe e sabe das consequências, da responsabilidade que tem que ter medo. E é normal, a única coisa que você tem que fazer é não deixar o medo te paralisar. Então eu confio em vocês, acredito que vai dar tudo certo no primeiro plantão da vida de vocês. E se esse vídeo te ajudou, depois do seu primeiro plantão, vem aqui me contar, comenta aqui, me manda um direct no Instagram. Meu Instagram é flavia.ju. E espero estar ajudando e inspirando um pouquinho vocês.